Saudações a todos os que me acompanham neste canal. Este vídeo dará prosseguimento à minha leitura acompanhada de comentários interpretativos do conto Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. No vídeo anterior, que abarcou mais ou menos a metade desse breve escrito, nós vimos o que era um medalhão. O medalhão é um figurão da sociedade brasileira, alguém que brilha por fora, que abrilhanta os eventos, os banquetes, os jantares, as cerimônias de que participa com a sua presença, mas que não tem nada por dentro. É um tipo vazio, oco, que apenas tem um brilho externo, mas há um pai, não identificado, sem nome, que aconselha o seu filho, que tem por nome Janjão, a seguir nessa carreira, a adotar o ofício de medalhão. Ele começa dizendo: você, meu filho, que faz hoje 21 anos, pode seguir qualquer carreira, pode ter qualquer profissão. Tudo à sua escolha. Nós somos de uma família abastada e há muitos destinos que você pode seguir. No entanto, me parece que existe algo bastante vantajoso, que é o tal do ofício de medalhão. E por que é vantajoso? Isto não é dito, mas fica subentendido, porque é uma maneira de ascender socialmente, de subir na vida, de estar em evidência nas altas rodas da sociedade brasileira sem esforço, sem necessariamente ter algo a oferecer, o que sempre demanda disciplina e esforço. Mas não pensem vocês que o medalhão não tem nenhum tipo de disciplina. Não? O medalhão é alguém que se esforçou por se tornar estúpido, tolo, pouco original, pouco inteligente. Então, o pai diz: você, meu filho, é muito promissor porque tem uma perfeita inópia mental, é alguém bastante pobre intelectualmente. Mas ainda assim é necessário que você se dedique, que você frequente os lugares certos, que você deixe de ler os autores desafiadores, que você procure as conversas que sejam as mais triviais, as mais fúteis possíveis, que você ande pelo passeio público, né, pelos bulevares que então havia no Rio de Janeiro, mas que não procure nenhuma companhia que possa estimular o seu pensamento. Não tenha ideias próprias, é o que o pai diz ao filho. E o pai vai tratando de certas questões mais específicas a respeito da vida do medalhão, dizendo ao filho: você precisa se esforçar nesse caminho e, se você de fato se esforçar, seu sucesso será garantido. Evidentemente, nós já percebemos que o que o pai está ensinando ao filho é uma lição imoral. Há um cinismo muito grande por parte dele, e o que ele ensina é justamente ao filho chegar lá sem tanta dor de cabeça, chegar lá da maneira mais preguiçosa possível, mais fácil possível. Aqui está a minha edição da Teoria do Medalhão. O link para esta edição, sob a forma de PDF e também outras extensões, está na descrição. E eu vou retomar a leitura deste texto. Nós estávamos no ponto em que o pai discutia com razoável minúcia, com razoável detalhamento, as questões relativas à linguagem. E por que a linguagem é tão importante nessa educação para se tornar um medalhão? Porque justamente por meio da linguagem, por meio das expressões certas, por meio dos discursos feitos da maneira adequada e nas ocasiões mais interessantes, mais azadas, é que o medalhão vai aparentar algo, vai parecer ser alguma coisa. Mas lembremos-nos de que esse medalhão é um tipo social que se caracteriza por uma perfeita vacuidade. Ele é vazio, ele apenas brilha por fora, ele tem uma aparência, uma casca. Mas para que essa casca seja perfeita, para que essa aparência seja a melhor possível, é necessário
calibrar as coisas. E aqui, no ponto que nós paramos, o pai está comentando com o filho acerca de certas modernidades, de certas ideias novas. Vou retomar a leitura neste ponto. Por que o filho faz esta pergunta? Esta história se passa em 1875, portanto, na porção final do século XIX. E o final do século XIX é caracterizado por uma intensa discussão, por um debate muito enérgico de ideias novas, sobretudo ideias novas ligadas à ciência. É o momento em que o evolucionismo darwinista e também dos seguidores de Darwin acaba penetrando em outras áreas. É o momento em que o positivismo de Augusto Comte, tão forte aqui no Brasil, tão presente sobretudo nos meios considerados mais progressistas, como por exemplo as Forças Armadas, é o momento em que o positivismo de Augusto Comte se faz notar com maior força. E também há outras teorias que nem mesmo hoje têm importância, mas de todo modo há algo de moderno no ar. Não pensem vocês que no século XIX não se discutiam ideias modernas, não havia um ideal de progresso que se propalava nos escritos, nos discursos, nas discussões públicas. E o pai vai se colocar a esse respeito, né? De que modo o medalhão pode absorver essa modernidade? Entendamos-nos. Condeno a aplicação, quer dizer, dos processos modernos. Louvo a denominação. Você procurará ser moderno na aparência, nas palavras, nas denominações, não exatamente nos métodos, nas aplicações. O mesmo direi de toda a recente terminologia científica. O final do século XIX é um momento de grande exuberância científica das pesquisas. Deves decorá-la. Então decore esses nomes. Você não precisa entender de ciência. Decore os nomes científicos. Decore a denominação das coisas. Né? Conquanto, embora o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término, então, esse Deus término era um Deus que não se misturava com os demais deuses, não tomava partido, nós já vamos falar um pouco disso, e a ciência sejam obra do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. Então, você vai ser um medalhão em outro momento. O medalhão só amadurece por volta dos 40, 45, 50 anos. Então, é preciso que você tenha a terminologia da sua época também. Né? E de duas, uma. Ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos, ou se conservar-se-ão, vejam a mesóclise, novas. No primeiro caso, pertencem-te de foro próprio. No segundo, podes ter a coquetice, isto é, a vontade de aparecer, de as trazer, para mostrar que também és pintor. Quer dizer, você não deve entender de ciência propriamente, você deve simplesmente absorver certos termos necessários para ser uma pessoa atualizada, tanto agora quanto no futuro. Então, absorva esses termos, entenda superficialmente a que eles se referem, sem se aprofundar. Você não deve ter ciência, você não deve estudar nada de maneira mais detida e aprofundada. O que importa é manejar esses termos para aparentar uma modernidade, aparentar estar antenado, como se diz hoje em dia, ou como se dizia algum tempo atrás, e demonstrar que você é alguém do seu tempo. De outiva ou de oitiva, de ouvir falar, com o tempo irás sabendo a que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia. Sem ler os autores, de outiva, apenas de ouvir falar. Você não precisa entender de nada propriamente. Apenas se recicle com os novos termos. Né? Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, então ir aos textos, lê-los, procurar compreendê-los, é algo que cansa. Né? Traz o perigo de inocular ideias novas. E, sobretudo, isso é algo que o medalhão deve evitar. Deve fugir das ideias novas. E é radicalmente falso. Não é necessário entender propriamente o que a ciência traz, as novidades da ciência. É necessário apenas
absorver algo desse vocabulário, dessa linguagem e manejar esses termos de modo a dar uma certa imagem de si mesmo. Acresce que, além disso, acrescentando, no dia em que viesses a assenhorar-te do espírito daquelas leis e fórmulas, serias provavelmente levado a empregá-las com um tal ou qual comedimento, como a costureira, esperta e afreguesada, que, segundo um poeta clássico, quanto mais pano tem, mais poupa o corte, menos monte alardeia de retalhos, e este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. Então, vejam só. Você não deve estudar a ciência propriamente, você não deve se embrenhar nessa seara. Por quê? O que importa é que você simplesmente tenha um conhecimento superficial disso, e mesmo que você conhecesse, se você viesse a conhecer, você se daria conta de que esses termos, sendo obra da ciência, sendo posições temporárias da ciência, devem ser usados com comedimento. Isto é, você entenderia de maneira profunda como deve usar esses termos, qual é a cautela com que você deve usar esses termos. E, na verdade, isso seria um procedimento não científico de sua parte, porque você acabaria entendendo do assunto. E não é esta a ideia, você não precisa entender de nada. E o filho não entende muito bem este ponto. Ele diz, upa, que a profissão é difícil. Como é difícil essa profissão? Porque eu vou ter que absorver algo do vocabulário novo, atualizado, mas não poderei propriamente buscar o conhecimento. E ainda não chegamos ao cabo, diz o pai, ainda não chegaremos ao fim. Neste ponto do texto, o pai menciona algo que é importante, que é esta dificuldade, ou melhor dizendo, esta recusa do medalhão em assumir posições. E colocando-se como um Deus término, ele vai assim dar a impressão de que paira por cima dos questionamentos, paira por cima das discussões, de que ele é alguém acima das opiniões, acima dos debates públicos. Eu faço a seguinte nota aqui a respeito do tal Deus término. O medalhão adquire uma certa atitude de Deus término, existe aqui uma explicação a respeito deste Deus, porque sem opinião própria, deve fingir colocar-se acima das disputas políticas e dos debates de ideias que marcam a vida em sociedade. Ele não toma partido por quê? Primeiro, porque ele não entende o que está sendo discutido. Em segundo, porque não convém a ele entender o que está sendo discutido. Basta manter uma certa pose, manter-se numa distância calculada, como se aquilo não lhe dissesse respeito, como se aquilo fosse algo que não o atingisse. Esta é uma aparência de sobriedade, são ares de gravidade, de seriedade afetadas que o medalhão deve buscar. Então, vamos a ele, vamos ao fim. O filho está interessado, o filho compreende que dessa maneira ele conseguirá ascender socialmente, subir na sociedade, manter-se na ribalta por bastante tempo, sem tanto esforço. Ele precisaria de muito mais esforço se de fato tivesse uma profissão produtiva, rentável. Aqui ele simplesmente vai aparecer, ele vai brilhar, sem tanto esforço. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. Você deve buscar tornar-se uma pessoa pública, conhecida, notória. A publicidade é uma dona loureira e senhoril que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas ou coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto que o atrevimento e a ambição. Então você deve comprar essa publicidade, lutar por essa publicidade com pequenos gestos, como se estivesse namorando uma senhora respeitável. Então, dê lá uns bombonzinhos, umas pequenas joias, vai dando pequenas coisas e aos poucos conquistando o afeto da publicidade, o afeto da
notoriedade. Então, assim você vai se tornando uma pessoa pública, sem atrevimento, sem ambições, sem dar a cara a tapa. Né? Aqui ele vai comparar com Dom Quixote, que Dom Quixote solicite os favores dela, da publicidade, mediante ações heróicas ou custosas, é um cestro, quase um cacoete, um tique, né? um gesto meio impensado próprio desse ilustre lunático. Então, Dom Quixote queria ser um cavaleiro em pleno século XVII, queria fazer coisas muito difíceis, façanhas, queria levar a termo atos heróicos, e por isso ele é um lunático, né? Porque naquela época ninguém mais se pautava por aquela ética e nem queria aquelas coisas. Mas você não deve ser como um Quixote. Não, você deve ter outro método, é o que o pai está dizendo. Você não deve buscar fazer coisas grandes, difíceis, heróicas, que podem, na verdade, cair no ridículo. Você deve conquistar a publicidade por meio de pequenos gestos. Nós já vamos ver do que se trata. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros. Compra um carneiro e dá esse carneiro aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. O medalhão não deve buscar ser um cientista, não deve buscar ser um estudioso, alguém que entenda propriamente de alguma coisa, porque isso é ter ideias próprias. Evidentemente que escrever um tratado científico da criação dos carneiros traz a publicidade, traz a notoriedade, chama a atenção dos outros. Mas é muito melhor matar um carneiro e o dar de comer aos outros sob a forma de um jantar. Então, ser um figurão da sociedade, alguém que propicia certas cerimônias, que cria certos eventos sociais, é muito mais interessante e é algo muito mais consistente com a profissão de medalhão do que estafar-se, cansar-se, né? Acabar mesmo se entediando em uma profissão que exigiria abnegação, esforço, sacrifício, como é a profissão do cientista, da ciência. Uma notícia traz outra. Então você vai ficar conhecido. Opa, aquele sujeito dá grandes jantares, aquele sujeito oferece coisas muito interessantes para os seus amigos. 5, 10, 20 vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Apareça nas colunas sociais dos jornais. Né? Faça o necessário para aparecer nessas sessões. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, têm singulares merecimentos. Então, se você já estiver colocado, por exemplo, estiver no parlamento, né? Então, fazer agradecimentos públicos a certas pessoas, né? Promover eventos de felicitação são coisas que chamam a atenção e não exigem nada, não exigem ideias próprias, né? não exigem uma vida interior e nem mesmo um grande esforço. E assim, as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. Havia uma série de associações já desde aquela época e participar delas e tomar parte nos eventos que elas promoviam era uma boa política, porque aí o sujeito era alguém que estava em todas. Né? Os sucessos, isto é, aquilo que sucede, os acontecimentos de certa ordem, de certo tipo, embora de pouca monta, de pouca importância, desimportantes, podem ser trazidos a lume, podem ser trazidos à luz, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Então, participe de tudo o que for possível, contanto que isso vá dar a você publicidade, notoriedade, contanto que você apareça. Explico-me. Se caíres de um carro puxado por animais, né, de uma carruagem, não havia automóveis em 1875, pelo menos no Brasil. Sem outro dano além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? Percebi. Então, se você sofrer um pequeno acidente, conte para todos. Se possível, leve isso como notícia do jornal. Fulano de tal, que é um deputado, caiu de um carro e feriu a perna. Está se recuperando em sua casa. Isso chama a atenção das pessoas e renova o interesse geral em torno de um nome. O filho entendeu agora. Antes, quando a questão era ciência,
o filho ficou um tanto aturdido. Aqui ele entendeu direitinho, né? Essa publicidade constante, esse colocar-se aos olhos dos outros, de maneira pública, frequente, constante, barata, fácil de todos os dias. Essa é a publicidade constante, barata, fácil todos os dias. Mas há outra. Então existe uma outra possibilidade. Qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Vai ficar mais claro o que ele quer dizer nas próximas frases. Nada obsta aqui, nada impede que sejas objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. Quer dizer, não fique melindrado em receber aplausos, em ser distinguido, em ser agraciado com prêmios por parte de associações, por parte de clubes, porque isso também é importante. Essas ocasiões são mais raras, é um tipo de publicidade um tanto mais especial, mais particular, né? Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, como seria desazado, seria algo não oportuno, impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Então, se você se tornar uma pessoa pública que frequenta os lugares e que é razoavelmente conhecida a ponto de lhe fazerem um busto, de pintarem o seu retrato e o exporem em algum lugar público, você não se faça de rogado, não se sinta melindrado, não fique nem ofendido nem envergonhado. Aceite isso, porque esse tipo de publicidade também é algo que faz parte da vida do medalhão. O medalhão aparece, frequenta os lugares e de vez em quando se torna tão conhecido a ponto de merecer um busto ou um retrato. E não se sinta mal com isso. Aceite a oferta de coração aberto. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa. Os que houverem lido o teu recente discurso, suponhamos, na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, vejam que uma união dos cabeleireiros não pode ser algo tão importante assim, com todo respeito aos cabeleireiros. Reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave. E aqui ele vai citar novamente aqueles clichês, aqueles chavões, aquelas expressões feitas que devem figurar nos discursos do medalhão. O medalhão não deve ter uma linguagem própria, uma linguagem que é fruto de um trabalho interior, um estilo que é algo pelo qual o sujeito lutou. Não, ele deve aderir a essas expressões e fórmulas já feitas, né? A alavanca do progresso era algo que se usava muito antigamente, né? O suor do trabalho e o suor do trabalho vencem as falses e antes da miséria. As falses e antes são aí a garganta aberta da miséria. Aqui eu pus uma nota que talvez conviesse ser lida. As expressões citadas pelo pai são clichês, podendo ser usadas em qualquer situação, mesmo em um discurso na União dos Cabeleireiros. Poderiam ser usadas também no parlamento, poderiam ser usadas em um velório, poderiam ser usadas em qualquer ocasião. Elas têm essa universalidade que certas palavras banais têm, certas expressões triviais têm. A carência de originalidade, a falta de originalidade na expressão já foi louvada pelo pai como um dos atributos do medalhão verdadeiro. Então, se você conseguir se mediocrizar de tal modo a não ter nenhuma originalidade na maneira como você se expressa, você será um medalhão verdadeiro. E você usará essas expressões sem nenhum drama de consciência, sem nenhuma noção de gosto, né? Turvar-lhe o uso disso. É de notar-se também o papel de destaque dado ao pronunciamento de discursos. Era algo importante no século XIX. A troca de presentes faz parte aí da vida do medalhão. E a realização de solenidades na vida daquele que pretende ter o ofício de medalhão. Então, participar dessas solenidades, dessas cerimônias que podiam não ter importância nenhuma, era algo importante para o medalhão se manter sempre em evidência. No caso de que uma comissão te leve à casa o retrato, então há lá um grupo que leva o retrato desse medalhão à casa dele. Deves agradecer-lhe, agradecer a
comissão o obsequio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. Então, você deve estar preparado e fazer um discurso para agradecer essa comissão. É uso antigo, razoável e honesto. E dê um copo d'água também para os seus benfeitores. Mas, se esse dia é um dia de glória ou regozijo ou de grande felicidade, não vejo que possas decentemente recusar um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Então, se puder chamar também os jornalistas, os repórteres, se puder admiti-los na sua casa, melhor ainda, porque aí eles vão fazer uma matéria, vão escrever uma nota a respeito desse grande acontecimento, você ter recebido um retrato ou um busto em sua casa. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, se tiverem algo mais importante para fazer, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa. Então você mesmo redige, escreve o que aconteceu, como você recebeu essa comissão com um retrato seu, um retrato a você dedicado. E dado que por um tal ou qual escrúpulo, um tal ou qual pudor, vergonha, aliás desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente. Então, se você não quiser escrever essa nota, você converse com um amigo ou parente e peça para esse amigo ou parente escrever a nota e encher essa nota de qualificativos, de adjetivos, de expressões lisonjeiras, para que elas, assim, inflem o seu ego. Se você tiver algum tipo de vergonha de inflar o próprio ego, peça que alguém o faça por você. Então vejam aqui essa atmosfera da mais absoluta futilidade e da mais absoluta banalidade que nós observamos aqui, né? Então é uma vaidade que se deve alimentar sempre com a publicidade que se busca, né? E uma vaidade que se alimenta de coisas muito pequenas. Então, imagine só você receber um busto próprio, um busto seu. Quem faz um busto, uma escultura com o seu rosto e vai lhe oferecer isso. Qualquer pessoa com um regime moral normal vai ficar, no mínimo, muito envergonhada. Mas um medalhão pode aceitar esse busto como parte da sua estratégia de se manter sempre à vista de todos, em evidência. E aí o filho vai dizer o seguinte: digo-lhe que o que vós messê me ensina não é nada fácil. Né? O filho mudou de senhor para vós messê porque ele se sente mais à vontade com o pai. O pai está sendo muito franco com ele, ensinando coisas que ele supõe muito importantes para o filho. E Janjão se sente menos preso a formalidades. E o pai vai dizer: não é fácil ser um medalhão, porque você precisa conquistar essa publicidade e mantê-la, né? Nem eu te digo outra coisa, ou cousa, como ele gosta de escrever. É difícil, come tempo, muito tempo, leva anos, paciência, trabalho, e felizes os que chegam a entrar na terra prometida. A terra prometida do ofício de medalhão. Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade. Então, você tem que conseguir ser um medalhão, porque se você não for um medalhão, muito provavelmente você será alguém relegado à obscuridade. Você não aparecerá, você não será alvo de comentários, você não será lembrado. É necessário que você lute para se tornar uma dessas pessoas não obscuras, uma dessas pessoas famosas, célebres. Quem já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas vê neste modo de pensar do pai algo muito semelhante ao que o próprio Brás Cubas, do além-túmulo, diz a respeito de si mesmo, sobretudo nos seus últimos anos. O que Brás Cubas diz é que ele tinha a sede de nomeada, ele queria aparecer a qualquer custo. E para aparecer a qualquer custo, ele cria algo bastante ridículo, que é um emplasto ou emplastro, que supostamente seria capaz de resolver todos os problemas. Seria uma panaceia, um remédio contra todos os males. Na verdade, esse emplastro,
adiantando um pouco as coisas aqui, simplesmente tinha um efeito placebo, não havia nada nele de propriamente efetivo do ponto de vista químico, mas pelo efeito psicológico que ele causaria, as pessoas que se supõem doentes, os hipocondríacos, ao colocarem aquele emplastro, se sentiriam curadas. Esse é o mecanismo psicológico que aparece lá sugerido em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Brás Cubas queria se tornar uma pessoa famosa, uma pessoa célebre que sai da obscuridade comum por meio desse artifício, o que é algo absolutamente ridículo. É escrito para ser ridículo. Machado de Assis coloca esse expediente risível sendo proposto por Brás Cubas de maneira propositada, intencional, para que nós vejamos que algumas pessoas são levadas a buscar a fama, a celebridade a qualquer custo, mesmo usando coisas que são absolutamente risíveis, absolutamente cômicas. Né? O que as pessoas não fazem para aparecer? Esta é a questão. Um medalhão deve buscar aparecer o tempo todo, mas existe um modo de estar sempre em evidência, porque a sociedade brasileira, e Machado de Assis fez observações muito agudas a esse respeito, funcionava de uma certa maneira. O que nós podemos ver a respeito dessa sociedade brasileira está em contos como Teoria do Medalhão, mas também em romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ali também há uma atmosfera que é muito próxima desta que nós notamos aqui, sugerida por Teoria do Medalhão. Lembremos-nos de que Memórias Póstumas de Brás Cubas e Teoria do Medalhão são escritos contemporâneos. Machado de Assis escreve essas obras mais ou menos na mesma época e, portanto, há um fundo de preocupações comuns a essas duas obras, ao conto Teoria do Medalhão e ao romance Memórias Póstumas. Voltando aqui, mas os que triunfam, aqueles que conseguem chegar lá, os que conseguem ser os medalhões da sociedade, os grandes figurões. E tu triunfarás, creme. Eu acredito em você, meu filho, porque você reúne os melhores caracteres. Né? Você já é um sujeito bastante tolo, bastante ligado a coisas pequenas, fúteis. Isso vai levá-lo pelo caminho certo. Verás cair as muralhas de Jericó, veja aqui novamente o termo bíblico, né? Ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado, que você está em um lugar. Né? Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Você é uma figurinha carimbada. Vejam esse termo como se usa hoje, né? Figurinha carimbada. Antigamente se usava bastante no jornalismo que fazia a cobertura dos acontecimentos da alta sociedade. Fulano, Beltrana abrilhantaram o evento com sua presença. Né? Então, a ideia de medalhão, de maneira não percebida, estava já nesse verbo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades. Elas virão ter contigo, com o seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados. E tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. Muito bem. Aqui ele está fazendo uma comparação entre a posição do medalhão que já chegou lá, que já está bem colocado na sociedade, finalmente, né, aquele que ascendeu, que já está no topo e já é muito conhecido, e um certo modo alambicado, um certo modo pomposo de escrever. Né? Os adjetivos são os enfeites da frase. Né? E ele faz uma comparação, né, Machado de Assis aqui por meio do pai, faz uma comparação entre o medalhão, que é o ornato perfeito de um evento, aquela cereja no bolo de uma cerimônia, né? E esses adjetivos que se colocam ao lado de substantivos para dar um ar supostamente mais elegante a uma frase. Né? O odorífero das flores, então, as flores odoríferas, né? O anilado dos céus, o céu anil. É necessário dizer que o céu é anil? Não, né? O prestimoso dos cidadãos. Vejam que modo ridículo de
se referir a cidadãos que dão os seus préstimos, dão os seus serviços. O noticioso e o suculento dos relatórios. Muito dessa adjetivação exagerada, que é algo que o medalhão deve manter, está presente até hoje em certa linguagem jurídica. Não quero aqui falar mal dos advogados, dos juízes, dos promotores, mas neste momento, especificamente, em que a cultura jurídica está muito presente nos debates públicos no Brasil, nós notamos certos modos de falar um tanto empolados que mostram que algo dessa atmosfera do mundo dos medalhões persiste no Brasil. Então, outro dia, ouvindo um sujeito falar em um desses tribunais, ele falou do adiantado das horas. E uma coisa curiosa é que esse sujeito, o juiz, demorou, disse devido ao, e eu pensei imediatamente, ele vai dizer o adiantado das horas. E ele disse o adiantado das horas. Então eu saquei algo de uma formalidade balofa, de uma formalidade inchada, e de uma maneira meio trivial, tola, naquele modo de falar. É claro que isso não tem a ver com as capacidades do juiz, mas esse modo muito cheio de adjetivos e de ornatos e de rapapés e de ademanes e de cumprimentos desnecessários, está presente até hoje numa certa cultura jurídica, isso é inegável. Então, lê-se lá, colém da corte, pré-colém da corte, egrégio fulano de tal. São adjetivos desnecessários, adjetivos respeitosos desnecessários. Eu escrevi uma nota a esse respeito aqui dos adjetivos. O medalhão não se compromete com nada que seja essencial ou sério. Trata-se de um tipo totalmente apegado ao supérfluo, ao que não tem importância. A adjetivação excessiva compensa a pobreza de reflexão, a falta de ideias. Então, é um modo como muitas pessoas que não têm ideias próprias acabam passando uma outra imagem para os outros. E voltando aqui ao texto, à fala do pai, e ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma. Este modo de falar do pai diz tudo a respeito da mentalidade que gera os medalhões. Porque, na verdade, a alma do idioma são os substantivos e os verbos. Eles é que são propriamente significativos, eles é que contêm a maior carga semântica, a maior carga de sentido, e não o adjetivo. O adjetivo é um ornato, é um enfeite, é algo que se coloca ali para dar uma qualificada nas coisas. Mas dizer que o adjetivo é a alma do idioma é justamente algo que reforça a ideia de que o medalhão é uma figura absolutamente indispensável. A sua porção idealista e metafísica, como se o adjetivo nos abrisse a realidades superiores. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. Nós precisamos do adjetivo, e o medalhão é justamente esse adjetivo. O filho faz a pergunta, e parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida, para os defeitos da vida, para as falhas da vida. Porque logo no início o pai tinha dito, olha, meu filho, 21 anos, você tem tudo diante de si, você pode se tornar agricultor, enfim, fazendeiro, pode se tornar juiz, parlamentar, industrial, escritor, profissional liberal, etc, etc. Mas, se nada disso der certo, eis aqui um plano B, que é tornar-se medalhão. E o filho agora vai perguntar, bom, tudo isso foi muito bem explicado pelo senhor. É apenas um plano B ou pode tornar-se um plano A? De certo, não fica excluída nenhuma outra atividade. Então você pode conciliar, é o que ele quer dizer, você pode conciliar o ofício de medalhão com outra atividade. Então você vai ser um industrial, mas um industrial que é um medalhão. O pai dá um outro caminho para aquilo que tinha sido dito. Não fica excluída nenhuma atividade, nem política, nem política. Você pode ser um político medalhão. De que modo? Mas a política não é tomar partido?
Mas você pode ser um político que não toma partido. Essa é a questão. Nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Você terá regras a seguir. Pode pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador. Não importa o ideário do partido, em que acreditam esses partidos. Republicano ou ultramontano. Ultramontano é ultratradicionalista. Com a cláusula única, com a condição única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos. E reconhecer-lhe somente a utilidade do shibboleth bíblico. Quer dizer o quê? Você pode ser liberal, pode ser conservador, pode ser ultratradicionalista, pode ser progressista, pode ingressar em qualquer partido político, mas não acredite no ideário desses partidos. São meras palavras, são meras marcas de pertencimento, né? Como o tal shibboleth. A palavra shibboleth era um termo da língua hebraica que, de acordo com o livro dos Juízes, foi usada como meio de reconhecer a procedência dos indivíduos em meio às hostilidades entre as tribos dos efraimitas e dos gileaditas. E a minha nota continua. Quer dizer, ser liberal, ser conservador, ser de esquerda, ser de direita, para um medalhão, para alguém que simplesmente quer chegar lá e brilhar, sendo perfeitamente vazio por dentro, é um mero rótulo. Não importa. Né? Você pode estar em qualquer lado. Essa fluidez com que se trocava de lado no Brasil já tinha sido notada por Machado de Assis em diversas de suas obras. Nós temos, atualmente no Brasil, todo observador da política o nota, uma série de figuras políticas cujo posicionamento não é claro. São pessoas que ora estão de um lado, ora estão do outro, pessoas que participam de todo e qualquer governo sem nenhum constrangimento, sem que se exija delas nenhum tipo de posicionamento firme, nenhuma declaração que demarque aquilo que elas pensam. Então vejam como, se muita coisa mudou no Brasil, algo dessa cultura do medalhão permanece, perdura. Estamos vendo aí muitos políticos que tomam as próprias agremiações políticas a que pertencem como meros rótulos, que não acreditam naquilo que professam. Né? Então o medalhão pode ser um político. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Posso falar alguma coisa? Podes e deves. É um modo de convocar a atenção pública. Não para, de fato, lutar por algo, mas para chamar a atenção para a sua própria figura. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha. Ou os negócios miúdos, coisa sem importância, ou a metafísica política, falar da política em geral, né? Mas prefere a metafísica. Fale da política em geral, não fale das coisas de modo pormenorizado. Os negócios pequenos, força é confessá-los, é necessário dizer, né? Força é confessá-los, não desdizem daquela chateza de bom tom. Falar de coisas pequenas é bom, própria de um medalhão acabado. Mas se puderes, adota a metafísica política. É mais fácil e mais atraente. Então você vai usar termos mais grandiloquentes, vai falar da política em geral e atrairá mais a atenção das pessoas, colocando-se sempre na ribalta, sempre em evidência. Suponho que deseja saber por que motivo a 7ª Companhia de Infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu, cidades do Brasil. Serás ouvido tão somente pelo ministro da Guerra, que te explicará em 10 minutos as razões desse ato. Então, se você ocupar a tribuna para lidar com um negócio miúdo, rapidamente alguém poderá desfazer essa sua dúvida. Né? Não assim a metafísica política. Né? Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público. Todo mundo presta atenção. Chama-os a partes e as respostas. E depois não obriga a pensar e descobrir. Isso é muito importante. Um medalhão nunca deve obrigar ninguém a pensar. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está acabado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória. Os alforjes são aqueles sacos, né, que vão aos lados dos burros de carga. Então é só colocar as palavras certas ali e sacá-las no momento oportuno. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Quer dizer, trate da política de modo geral, sem se comprometer com nenhum lado, usando termos vagos e chamando a atenção das pessoas para a sua suposta sobriedade. Né? Eu faço a seguinte observação aqui em nota.
Ao recomendar a opção pela metafísica política e pela filosofia da história, que vai um pouquinho mais para frente, o pai dá a entender que o melhor é falar dos assuntos políticos e históricos em feições gerais, de modo genérico, sem comprometer-se com posições específicas. Né? Então, sem lidar com aquilo que se supõe o material próprio da política, né? Pelas quais uma personalidade que atua na política poderia vir a ser cobrada. Assim, Janjão seria capaz de afetar, de fingir um ar de respeitabilidade e, ao mesmo tempo, de aderir a qualquer corrente política que estivesse em evidência. Então, se fazem esses discursos grandiloquentes sobre a política em modo geral, fica mais fácil mudar de lado depois, né? Farei o que puder, diz o filho. O filho acha difícil isso, né? Nenhuma imaginação, não devo ter nenhuma imaginação. Nenhuma, diz o pai. Antes, faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo, né? De que não ter imaginação é o que é melhor, né? Que a imaginação é um dom ínfimo, um dom pequeno. Nenhuma filosofia, não devo adotar nenhuma filosofia na minha atividade parlamentar. Entendamos-nos, no papel e na língua alguma. Use as palavras próprias dessa filosofia, né? De determinada corrente política, por exemplo. Na realidade, nada. A filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência. Use muito essa expressão, filosofia da história. Naquele momento em que Machado de Assis viveu, a filosofia da história, sobretudo de Hegel, devia ser discutida bastante nas rodas intelectuais, mas ao que se supõe aqui, pelo que Machado de Assis nos diz, havia algo de vago nessas discussões, né? É uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros, né? Não tenha nenhum tipo de originalidade. O ofício do medalhão se baseia em algo que pode ser descrito como pensar o já pensado, pensar o pensado. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. Né? Foge a tudo o que pareça próprio. Sempre vá na dos outros, vá com a manada. Né? Não tenha nenhum rasgo de originalidade. Não se coloque de maneira particular nesses discursos que você vier a ter. Porque se você for alguém com uma posição definida, você não poderá ser um medalhão. Você não poderá ser alguém que, por uma sobriedade afetada, por uma gravidade aparente, parece pairar acima dos outros. Também ao riso, pergunta o filho. Né? Como ao riso? Ficar sério, muito sério. Né? Então, o medalhão pode rir? Pode ter humor? Pode fazer as pessoas rirem? É o que quer saber o filho. Conforme, de acordo, diz o pai. Tens um gênio folgazão. Você é brincalhão, gozador, prazenteiro, gosta de dar prazer aos outros, gosta de fazer os outros rirem. Não has de sofrear o seu gênio, a sua índole, nem eliminá-lo. Né? Podes brincar e rir alguma vez. É claro, se o medalhão deve parecer alguém sóbrio, alguém sério, ponderado, equilibrado, ficar rindo demais talvez seja algo que vá contra essa imagem. É possível rir. Medalhão não quer dizer melancólico, uma pessoa triste. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre. Você que lutará por manter essa imagem de pessoa séria, também pode rir de vez em quando. Somente, e este ponto é melindroso, este é um ponto espinhoso, difícil, complicado. Diga. E aqui o pai vai explicar o tipo de riso a que o medalhão se deve prestar, o tipo de humor que ele deve ter. Somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. O riso que você vai fazer os outros terem, o riso a que você se dará, será de outro tipo. Eu já vou explicar a diferença entre as coisas. Não, continua o pai. Usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça, amiga, gorducha, redonda, franca, sem biocos, sem vieses, sem arestas, nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar o riso,
de risos suspensórios, né? Aquela risada muito expansiva, a gargalhada. Usa a chalaça. O pai vai dizer, aqui há uma questão que é interessante. Né? Este conto inteiro é de uma ironia mordaz, muito enérgica. É uma ironia que é uma espécie de soco no estômago. Né? A ironia é um modo de se criar contrariedades. Quando você diz uma coisa querendo significar outra, que é basicamente o procedimento irônico, você cria, muitas vezes, má vontade nos outros. Nem todos entendem a ironia, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a ironia expõe de uma maneira muito clara que você tem uma inteligência própria para esse tipo de humor. E que você está se comunicando com as inteligências próprias para esse tipo de humor. Então, a ironia, digamos assim, é um humor elitista. Ao passo que a chalaça, que é a zombaria, que é um tipo de humor menos exigente, é algo que pode ser entendido por todos. E não aponta para uma massa cinzenta, não aponta para um tipo de inteligência. Né? Então, é um humor praça nossa, é um humor zorra total, é um humor que não exige muito das pessoas. O humor da ironia, por assim dizer, por outro lado, é algo que é feito entre pessoas que estariam no mesmo nível, certo? Mas é um humor próprio de céticos, é uma inteligência cruel, né? A do irônico. É um humor próprio de céticos, e o pai vai dizer que algum grego da decadência, isto é, a partir do século III a.C., é que deve ter inventado esse tipo de humor, né? Luciano de Samosata, Jonathan Swift e Voltaire seriam aqueles que os melhores exemplares desse tipo de humor. Se vocês procurarem retratos de Voltaire, vocês vão ver que é muito comum que ele apareça assim, ó, com esse tipo de risada ao canto da boca, com apenas um lado dos lábios levantados, que é o riso irônico por excelência. Muitos retratos dele trazem esse modo, né, de rir, que era muito típico dele. Quando a ironia é muito mordaz, é muito forte, ela é chamada de sarcasmo. Aqui eu falo de Luciano de Samosata. Jonathan Swift e Voltaire foram autores de obras satíricas mordazes, né? Fazendo largo uso da ironia e do sarcasmo. E a ironia é algo muito combativo. A ironia é algo que se presta à contrariedade e que pode criar inimizades. E muitas vezes esse é o objetivo da ironia, criar inimizades. Né? E aí o pai pergunta, o que é isto? Porque deve haver aí um cuco, um relógio batendo. Meia-noite. Meia-noite? Entras nos teus 22 anos, meu Peralta, meu malandrinho. Estás definitivamente maior. Finalmente você agora é um maior de idade. Vamos dormir que é tarde. Rumina bem o que eu te disse, meu filho. Rumina, mastiga dentro de si, mastiga com o cérebro aquilo que eu te disse, meu filho. Guardadas as proporções, fazendo-se as devidas mudanças, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavelli, ou Maquiavel. Vamos dormir. E aqui uma última nota a respeito do príncipe de Maquiavel, né? Porque o pai vai comparar aquilo que ele fez a um tratado político extremamente importante na história das ideias, que é o Príncipe de Maquiavel. Também não sem ironia, né? E é necessário ter uma ideia do que seja esse tratado. O tratado político O Príncipe de Nicolau Maquiavel é considerado desde a sua publicação, nas primeiras décadas do século XVI, uma obra em que o realismo na descrição da vivência do poder confina com a imoralidade. Então, Maquiavel vai dizer que ele não ensina como os soberanos devem ser, mas como os soberanos são de fato. Os conselhos dados por Maquiavel ao governante de Florença, Lourenço de Médici, né, Lorenzo il Magnifico, o Magnífico, incluem exortações à dissimulação, finja a mentira, minta, e a eliminação de inimigos políticos. E, de um certo modo, o que o pai de Jean Jean faz é isto mesmo, né? Seja uma pessoa sem ideias próprias. Seja um medalhão que brilha por fora, mas não tem nada por dentro. Né? Seja uma pessoa fútil. Né?
para conseguir chegar lá. No conto de Machado de Assis, o cinismo com que o pai explica ao filho como tornar-se um perfeito medalhão, é bastante claro o cinismo dele, né? O cinismo com que o pai explica ao filho como tornar-se um perfeito medalhão tem um paralelo com a obra do pensador florentino, com a obra de Maquiavel, na medida em que o sucesso é descrito em ambos os casos como a única medida de se avaliar a atuação dos indivíduos, sendo os preceitos éticos deixados de lado. Então, o que Maquiavel queria é que Lorenzo de Medici se mantivesse no poder e mantivesse a maior quantidade de poder possível a qualquer custo. E o que o pai de Jean quer aqui, guardadas as devidas proporções, se assemelha a esse modo de pensar maquiavélico, porque o que o pai quer é que o filho chegue lá e lá se mantenha, sendo um medalhão, mesmo às expensas da própria inteligência, às expensas da própria individualidade, matando algo dentro de si que pode ser muito importante, que pode ser muito vital. Muito bem. Este foi o conto Teoria do Medalhão. Fiz aqui 2 vídeos a respeito desta obra que me parece bastante interessante, porque os paralelos que se veem desta sociedade, tal como descrita por Machado de Assis, do final do século XIX, e a sociedade de hoje continuam a existir. E o que me parece bastante importante neste conto é que ele, como tantas outras obras da grande literatura, faz de uma maneira indireta uma defesa muito apaixonada, digamos assim, muito veemente, melhor dizendo, da vida interior. Esse medalhão que vai chegar lá, que vai subir, que vai ascender e vai se manter ali, sempre conhecido, sempre célebre, é alguém que destruiu dentro de si a vida interior e vive somente para fora. E o que nós vemos na grande literatura, de um modo geral, e Machado de Assis é um dos maiores autores de todos os tempos, é justamente uma defesa dessa vida interior. O que Machado de Assis quer ao nos escrever isto, ao nos fazer presenciar esta conversa imoral e cínica, é que nós não sejamos um medalhão, não sejamos como esses indivíduos que chegam lá destruindo as possibilidades de uma vida interior rica para trocarem isso por um brilho externo e que não leva a nada. Então, o que ele está fazendo aqui é justamente defendendo o contrário. Então, não seja assim. Não sacrifique as suas ideias próprias. Não mate o que há de original dentro de você. Não destrua a sua inteligência. Faça exatamente o contrário do que faz o medalhão. E é claro que haverá um ônus, haverá algo a sacrificar, haverá um preço. Né? Você talvez não chegará lá. Talvez você viverá na obscuridade, mas você viverá na obscuridade com a única coisa que você de fato tem, que é a sua vida interior, que são as suas características internas. Toda a grande literatura, eu estou convencido disso, faz uma defesa da vida interior, faz uma defesa destas coisas que são intransferíveis, que só você pode entender vivendo todos os dias e procurando se enriquecer internamente um pouquinho por dia, continuamente, de modo contínuo. Então, o que eu gostaria de deixar claro é que isto aqui não é um estímulo à superficialidade, à futilidade. Né? Ele está sendo cínico, ele está usando de uma ironia bastante enérgica para nos mostrar que é possível chegar lá sacrificando a própria inteligência, a própria originalidade, a própria decência. Mas a questão é a seguinte: é desejável chegar lá dessa maneira? Chegar lá, ter sucesso, é a única coisa que importa? Ou existem coisas que são mais importantes? Então, era isto o que eu tinha a lhes dizer. Lembrem-se do seguinte: somente a educação liberta. Eu estou convencido disso. E farei mais vídeos com leituras de obras clássicas para dar ao maior número de pessoas possível a oportunidade de entender o que dizem essas obras que muitas vezes não são compreendidas à primeira leitura. Eis o que eu tinha a lhes dizer.
Até a próxima!